Cara, o que eu faço pra não ganhar likes nesse canal? Não tá escrito. Ele é um garoto criativo, sensível e um pouco solitário que sempre se sentiu deslocado no próprio planeta, mas tudo muda quando, por um acaso do destino, ele é abduzido por alienígenas e confundido com o embaixador da Terra em uma assembleia intergaláctica. Agora, no meio de criaturas de todos os cantos do universo, Hélio terá que encontrar coragem para ser ele mesmo e provar que não é preciso ser mais forte ou mais corajoso para ser ouvido, apenas verdadeiro. Bargaining chip. No, say the other thing. Oh, help me, father. Quiet, you. What is that unholy sound? Stop! E eu acho que eu vou tirar isso aqui porque meu olho não vai aguentar isso aqui. Era pra ser aquele negócio ali do Hélio que quem assistiu o filme sabe exatamente o que é. Mas não, deixa isso aqui. Olá Brasil, olá exploradores intergalácticos vulneráveis, olá Vegecast. Eu me chamo João Vida Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries e música. Vamos bater um papo finalmente sobre a mais nova aposta da dona Pixar. Uma animação desenvolvida, dirigida por André Molina, que é o diretor de Viva a Vida é uma Festa, ou Coco, lançado em 2017, que ele retorna aqui com Hélio juntamente com outras duas diretoras de cinema, que é uma animação de fantasia, aventura e ficção científica espacial. Mas será que essa verba atingiu a todos os atributos artísticos e narrativos da obra? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião, algumas reflexões que eu tive ao assistir essa animação e te contar se vale ou não a pena você dar o seu dinheirinho para ir assistir nos cinemas, que estreia nessa quinta-feira, dia 19 de junho. Então bora lá, depois da vinheta nós falamos sobre Hélio. Bom, eu não sei vocês, mas já tem um tempinho que eu tenho não conseguido assistir a muitas produções de animação. De uns aninhos para cá, eu tenho percebido que isso tem se ocorrido muito em decorrer a algumas apostas que o estúdio não tem entregado tanto. E esse filme de hoje, que é Hélio, que é dirigido, escrito e eu acho que produzido pelo André Molina, juntamente com as diretoras, a diretora de Red, Crescer é uma Fera, e ela tem um outro filme que é um curta-metragem que se chama Bao, lançado em 2018, que inclusive lhe garantiu o seu primeiro Oscar, e de uma outra diretora que é a mesma diretora de um curta-metragem da Disney, que está disponível no Disney Plus, que foi indicado ao Oscar no ano de 2021, referente aos filmes de 2020. Eu fiquei muito pensando nisso porque de uns tempos para cá a Pixar, a Disney, e até eu poderia falar que nesse novo selo aí do Disney Plus e das produções do estúdio, tem se perdido muito o valor que a Pixar ela tem entregado nos seus projetos. Eu uso muito essa crítica a respeito não do mais recente, mas de um filme não tão muito antigo, né? Lightyear, que seria o filme que o Andy assistiu ali para comprar o brinquedo, né? No Toy Story. E assim, será que essa regra ela se quebrou, né, com Hélio, que é esse filme que particularmente eu não ouvi falar muito sobre ele, a não ser de alguns influenciadores e críticos de cinema que obviamente falaram sobre ele, o que me levantou aqui, cara, que vou assistir. Só que comecei a assistir, comecei a entender do que se tratava, dos temas que se tratava. Eu pensei, cara, tá se acontecendo alguma coisa com a Pixar. Eu adorei
Hélio sabe, só que eu acho que existem algumas coisas aqui que eu não admirei tanto. E eu até refleti, eu já escrevi a crítica desse vídeo, o roteiro desse vídeo, algumas vezes, para tentar deixar o mais simples possível para vocês entenderem o ponto que eu quero trazer. Temos aqui uma história muito comum e muito padrão sobre autodescobrimento, né? Temos aqui esse protagonista que é o Hélio, que ele perde os seus pais ali, é explicado o motivo que ocorre ali e tal. Acho que na primeira cena mostra-se isso. E tem essa coisa do Hélio, ele de certa forma não conseguir se ver dentro da Terra. E ele é um garoto que gosta muito de astrologia, dessas coisas aí, né, de vida além da Terra. E com base nisso, o filme já, assim, no início ele já nos mostra que existe ali um dos conflitos do filme em relação à sua tia, que é a Olga, que na versão original é feita pela atriz, né? A voz é feita pela atriz vencedora de muitos Oscars, a recém-vencedora do Oscar desse ano, que é a Zoe Saldana, né? Que, se você não conhece, é uma atriz maravilhosa, menos ali, né, no filme. Deixa quieto, deixa quieto. Mas enfim, tem essa relação aí. E acaba que o filme, nos primeiros minutos, ele estabelece muito essa ideia de que existe esse conflito e que esse conflito ele vai ser, de certa forma, os pontos cruciais da produção em forma em como o filme ele vai se estruturar. E aí, beleza, né? Aí tem essa coisa dele gostar de ser, dele gostar dele. Acho que o ponto não é nem gostar, mas o ponto é, ele acredita que existam alienígenas, né? E aí que surge o ponto, né? Ele tem uma sequência ali que envolve um acontecimento que eu não vou falar aqui. Eu nem sei se esse acontecimento tá nos trailers, mas eu não vou falar aqui, né? Mas aí, beleza. O filme, ele se estrutura a partir disso. Você tem essa aventura, protagonista, ele vai para um outro planeta e aí ele é confundido, né, como se fosse o líder da Terra, então tem todas as questões. Eu pensei muito sobre isso, eu saí da sessão, eu saí inclusive com um amigo meu aqui, que é também crítico de cinema, youtuber também, né, que é o Melk Rodrigues, e a gente estava conversando muito sobre o filme e eu toquei num assunto que eu fiquei pensando muito, porque temos aqui uma história onde o personagem principal ele é muito deslocado em relação a ele não se vê na Terra, né? Ele não encontra um motivo de estar na Terra, né? E de certa forma eu pensei muito sobre isso e, obviamente, gente, é só uma opinião, não precisa levar a sério, assim como vocês, se vocês assistiram o filme e tiverem uma reflexão diferente do que a minha, do que eu vou ter aqui, podem deixar aí nos comentários. Mas eu pensei muito sobre isso. Ele vai estrear agora dia 19 de junho. Estamos no mês de quê? Mês do orgulho LGBTQIAPN+. Eu não acho que os produtores, os roteiristas, os diretores queriam trazer personagens queers, né, na produção. Mas eu fiquei pensando se essa questão de você não se sentir bem em certos lugares não seria uma metáfora a respeito das pessoas queers, né, das pessoas gays, dos bissexuais, das lésbicas, de pessoas trans, né, não é se o personagem é ou não, mas é como isso vai, de certa forma, dialogar, né, com o comportamento, com coisas parecidas, sabe? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu não tenho certeza se isso tem a ver ou não. Eu acredito que não, mas eu acho que eu gostaria de compartilhar isso aqui, porque eu acho que é uma opinião muito válida. Todas essas coisas que vai se explorando, eu fiquei refletindo e refutando. Será que realmente não tem
nada a ver com essas coisas, com essas questões. E outra coisa, temos aqui vários personagens, né? Mas eu gostaria de destacar dois. Você tem ali o vilão, né? O vilão que é o Lord Grigon, né? Que é um vilão que eu gostei, acho que é um vilão legalzinho, né? Ele tem ali umas limitações, principalmente em como ele é desenvolvido em tela, né? Porque tem um momento ali que o Hélio ele se torna esse possível novo líder aí, né, da Communitex, acho que esse é o nome da cidade, né, do planeta deles lá. E ele precisa, né, fazer uma coisa ali que tenha a ver, né. E você tem também o filho desse líder, né, que é o Gordon, que o papel de voz é feito pelo ator de Sweet Tooth e que acho que é só isso, né, que esse é o único trabalho que eu conheço desse ator mirim, né, que é o Remy Edgerly, né, que não conheço muito bem sobre o menino. Mas, e assim, eu também não sei porque a sessão aqui da cabine de imprensa foi, obviamente, infelizmente, foi dublada. Mas assim, eu gostei dessa relação dos dois, mas eu também não gostei dessa relação porque é uma relação muito padronizada, muito clichê às vezes, e é uma coisa muito cafona às vezes, e isso acaba me deixando com a sensação que existe só essas formas de você retratar a amizade. Quero dar um exemplo aqui de um outro filme da Pixar que eu gosto muito, que é aquele filme LGBTQIAPN+, que na época deu mó bafafá, que é o Luca, né, que é um filme de 2021, que era sobre, né, essas coisas de amizade, de relacionamentos e tal, mas que de certa forma dialogava com as questões e pautas, né, LGBTQIA+. Ele tinha um desenvolvimento de personagens, né, dessas questões de amizade muito melhor desenvolvidas. E aqui não, aqui eu acho que existe pontos que, na minha opinião, não fazem muito sentido. Principalmente quando o filme ele cria vínculos, né, com certos personagens e daqui a pouco você realmente você não liga. Outro ponto, tem uma personagem aqui que é meio que um bichinho azul, que acho que o nome dele é Zero ou O, né, que é um personagem que é uma personagem que eu acho que vai fazer muito sucesso entre a criançada, só que é outra personagem deslocada, não tem o tempo de tela necessário para a gente criar um vínculo entre essa personagem. A direção é do Andrew Molina, eu não vi ainda. Viva a Vida é uma Festa, né, que é um filme de 2017 que assim, eu realmente não tenho interesse de assistir. Talvez seja legal, talvez não seja legal. Eu escuto muita gente falando muito bem sobre esse filme, mas eu também escuto muita gente falando mal sobre esse filme. Inclusive, no ano passado eu até gravei um vídeo com um amigo meu, o Léo, e a gente que foi lá no quadro de entrevistas, né, que é o Convidados no Set, que ele falou exatamente, e ele me explicou algumas coisas ali. Quem viu aquele vídeo sabe exatamente do que eu tô falando. Mas assim, particularmente, eu acho que temos aqui um tipo de produção muito difícil, e eu poderia citar um outro exemplo de filmes da Disney, Pixar, né, que esse eu já não gosto muito, que é um filme chamado Mundo Estranho, que é aquele filme que tem aquele personagem homossexual, né, que é aquela criança, acho que não é uma criança, acho que é um pré-adolescente de 14, 13 anos e tal, e que também explora essa questão, né, dos personagens irem para um outro lugar, um lugar totalmente diferente deles, né? Só que a diferença é que enquanto o Mundo Estranho trazia ali toda aquela aventura, toda aquela fantasia, onde os personagens eles vão para um lugar X e são um conjunto de pessoas, aqui em Hélio
O ponto é que é uma pessoa, né, que é no caso o Hélio, que ele vai para esse planeta, né, que é o universo. Essa discussão, né, eu não achei o filme ruim, né, muito pelo contrário, eu assistiria esse filme numa boa, né, numa segunda assistida. Só que o ponto eu acho que existe aqui, acho que o grande problema do filme não é a direção. A direção eu acho que é muito boa. A direção realmente ela consegue construir muitas coisas interessantes. Mas temos aqui três mentes pensantes, né? Que é o André Molina, Domi Shi e a Madeleine, essa outra diretora barra roteirista aí. E que, de certa forma, se a gente analisar, né, as obras que elas trabalharam, são obras que, de certa forma, têm apenas coisas parecidas, né? Bao é sobre uma senhora que perde o filho e ela cria um vínculo ali com uma... Até esqueci, é tipo uma massinha, uma coisa de bolo assim. Enquanto... E ela que também dirigiu ali o Red, né? Outro projeto que fala exatamente sobre relações humanas, relações entre familiares. Tem a coisa ali da protagonista e com a mãe dela, da protagonista com a mãe dela. Mas enfim, eu particularmente não achei o filme, nossa, que filme maravilhoso, mas ele tem pontos interessantes. Eu gostei da abordagem em como algumas coisas são bem caracterizadas. Tem ali aquele momento Pixar que tem em todos os filmes, que é aquele momento em que vai te fazer chorar, tem aquele momento sentimental, tem aquele momento sensível, só que são momentos que você acaba não sendo tocado. Assim, gente, eu tô falando assim do ponto de vista do que eu assisti. Talvez você vai ver ainda aí na internet alguém que vai dizer totalmente o contrário, e tá tudo certo, mas eu estou falando no sentido de que existem pontos aqui que são admiráveis. O visual, né, do filme é belíssimo, né? A direção de arte, a própria animação em si é muito bela. Só que existe um problema na história. Consegue construir boas ideias, e é esse o ponto. Não é um filme ruim, longe disso, né? Mas eu diria que é um filme que tá aí, né? Nos cinemas, quem quiser assistir, dia 19 estreia nos cinemas. E é isso. Acho que é isso. Não tem o que se falar. Tem bons personagens. Só que são personagens que talvez eles possam fazer um sucesso às vendas, né? Principalmente os personagens que são... Os personagens não humanos, eles podem, quem sabe, ser vendidos, né, como fungos, materiais assim de marketing, né, do filme. Eu acredito que Hélio vai ser um tipo de filme que ele vai fazer uma bilheteria muito boa, né? Só que, obviamente, durante toda a história do estúdio, eu acho que existem filmes muito melhores, né? Eu gosto muito mais de Luca. Eu acho que Luca trabalha essas questões, né, do pertencimento, né, do personagem ele se descobrir em um outro mundo muito melhor, muito mais eficiente. E o ponto não é como um filme ele vai retratar uma história, como ele vai retratar uma narrativa, significados que a produção vai desenvolver em si, mas é como essas coisas são atingidas, como essas coisas acabam, de certa forma, dialogando com o telespectador, né? Obviamente, esse filme ele tem um público-alvo muito específico, né? Que são as crianças. As crianças eu acho que vão gostar muito. Alguns pais também vão gostar muito, mas tem essa coisa. Não é um filme perfeito. Não é um filme que não é um filme como Soul. Não é um filme como
como as outras produções do estúdio, Toy Story, entre demais outras produções da Pixar. Mas não é um filme ruim. Eu particularmente me diverti muito, gostei muito do filme, achei algumas mensagens que, de certa forma, algumas mensagens me tocaram muito, assim, muito forte, assim, mas é um filme que você assiste, você vai ser tocado e passa daqui uns 10, 15, 20 minutos, você realmente já saiu daquela experiência por completo. E isso, infelizmente, o filme, na minha opinião, ele ainda continua tendo, assim, dessas outras produções, né, continua sendo ainda aquela coisa precária, né? Não acho que é um filme ruim, mas também não acho que é um filme bom. Assim, eu particularmente, né, como é uma produção que mistura aventura, ficção científica e fantasia espacial, né? A gente até teve em 2022 tivemos aí o Lightyear, né? Que é uma outra bobajada da Pixar, né? E temos também Aoi, né? Que é esse baita clássico do estúdio que eu gosto muito. E é isso, então eu fecho aqui Hélio com a nota 6. E aí, você já assistiu Hélio? Vai assistir? Já assistiu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. E se você é novo ou nova por aqui, não saia aqui sem deixar uma inscrição nesse canal e deixe um comentário e também um like para fortalecer e espalhar esse vídeo para outras pessoas. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima, até o próximo J Críticas, valeu e até a próxima.